Quando a gente termina um relacionamento, só quem termina, só quem perde esse relacionamento sabe a dor que o término causa. Até mesmo para a pessoa que pediu para terminar o relacionamento, ela também sofre muito. Eu vivi na pele essa dor da perda de um relacionamento. E o que eu percebi? Que eu não estava sofrendo tanto só pela perda do relacionamento. Quando eu perdi o relacionamento, é como se aquela perda potencializasse uma dor que eu já carregava. Então, muitas vezes, eu fiquei tão perdida depois do término, eu demorei tanto para ficar bem, porque eu não encontrei recursos, na época, profissionais que realmente conseguissem entender a dimensão daquela dor e ir mais profundamente nela, para realmente poder estar curando aquela dor. Eu sofri muito, eu senti muito medo, eu senti muita angústia, eu senti muito medo do futuro, eu senti muita falta daquela rotina, eu senti falta da pessoa, eu senti falta da vida que eu tinha, porque ao mesmo tempo eu perdi o relacionamento e eu perdi tudo que eu tinha. Então foi muito difícil enfrentar aquela situação, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de e agora? O que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? Como se eu tivesse muito no escuro, como se eu não fosse ter mais vida após aquele término. Então, por isso que eu criei a Jornada Recomeçar para divorciados. Porque quando a gente começa um relacionamento, a gente nunca pensa que esse relacionamento vai chegar ao fim. A gente pensa que está com a pessoa, a gente faz planos, a gente tem sonhos e a gente pensa que isso nunca vai acabar. E quando acaba, é muito difícil a gente aceitar. E eu fiquei muito tempo na não aceitação. Eu fiquei muito tempo naquele coitadismo, como que isso foi acontecer comigo, como que ele foi fazer isso para mim. Eu fiquei muito tempo olhando para fora e eu não olhei para mim. E aí, quando eu comecei a olhar para mim, foi quando eu comecei a aprofundar os meus estudos, as minhas pesquisas em cima da minha própria dor. Eu sou psicóloga e aí as pessoas, até pessoas da família diziam, mas como você não se trata? Você mesma é psicóloga. Mas não é uma questão de você entender uma técnica, é uma questão de você entender a tua história. E é isso que a gente faz na Jornada Recomeçar. Você vai lá naquela base para você entender o que foi que potencializou essa dor. Porque quando a gente tem muita dependência emocional, quando a gente não se conhece, a gente não entende as nossas dores, quando a gente foi acumulando dores na nossa trajetória de vida, quando a gente se separa, potencializa. E aí fica um caos. E aí a gente não consegue sair disso sozinho. Então, dentro da jornada, você não vai encontrar apenas elaboração das perdas. Você também vai encontrar elaboração das perdas, para você elaborar esse luto. Mas o principal ingrediente aqui que você vai encontrar é o teu autoconhecimento. Por quê? Porque se você não souber o que é bom para você, se você não souber quais são as tuas dores, se você não olhar para essas dores e você não tratar essas dores, você carrega para qualquer outra história da tua vida, tanto profissional quanto pessoal, amorosa, porque é a nossa história, é a nossa forma de agir, é a nossa forma de se comportar que ela precisa ser olhada. E para tua surpresa, como escrevi aqui no início, muitas pessoas começam na Jornada Recomeçar e depois elas me contam que quando elas ficaram bem, a pessoa quis voltar. O que acontece aqui, a jornada do recomeço, é um recomeço sozinho ou separado. Tem algumas pessoas que se casam, mas quando elas se casam, esse casamento nunca deveria ter existido, porque são pessoas muito diferentes, com objetivos incomuns, com posturas diante da vida muito diferentes. Então, tem pessoas que realmente nunca deveriam ter se casado. Mas mesmo assim, quando elas terminam o relacionamento, dói muito ter terminado. Mesmo assim, ainda é muito difícil o término, porque é a quebra da rotina, porque você acaba tendo que olhar para você novamente. Aquela história que estava ali andando, ela tem que ter uma interrupção para você começar outra, e sair da zona de conforto é difícil. Então, tanto para quem passou pelo divórcio, ou pediu o divórcio, ou teve que aceitar um divórcio, sempre é difícil porque é uma mudança de vida. E tem outros casos de pessoas que elas se separam, que terminam o relacionamento, mas esse
esse relacionamento não terminou, porque os dois se amam. Os dois ainda têm muito em comum, os dois ainda têm uma vida pela frente, mas algo aconteceu que fez com que elas terminassem o relacionamento. E aí entram algumas traições, e aí entram outras situações que fizeram com que esse relacionamento chegasse ao fim, mas ele não chegou ao fim. E aí o que que acontece? A pessoa começa a fazer a jornada, ela começa a olhar para ela começa inclusive a mudar a aparência, porque uma pessoa que começa a ficar bem, ela fica com uma aparência muito mais suave. E aí a outra pessoa que de repente foi a que pediu o divórcio, ela começa a ver a transformação dessa pessoa e ela mesma pede para retomar o relacionamento. Então, recomeçar não quer dizer que, olha, é fim, deu e pronto. Não. Recomeçar, essa jornada vai fazer você olhar para dentro. Você não vai ficar no locus externo, sempre acusando o outro, sempre culpando o outro. Não, você vai olhar para você e essa transformação vai fazer você decidir se realmente foi o fim desse relacionamento ou se é um começo de um novo relacionamento com aquela pessoa que você já estava ou com uma nova pessoa, porque você vai entender, você vai se entender e você vai ressignificar. Então, a jornada recomeçar é realmente um recomeço de vida com a pessoa que você estava ou sozinha, entende? São coisas diferentes, porque muitas pessoas se separam e não acabou o relacionamento. Elas apenas se separam. Ela precisa estar se olhando, ela precisa se achar novamente. Tem mulheres que depois que têm filhos, elas se perdem tanto, vivem tanto pro outro, pro outro, pro outro, pro marido, pros filhos, que ela esquece dela. No entanto, quando ela começa a fazer a jornada recomeçar, que ela começa a assistir os vídeos, ela vai se descobrindo novamente. Ela vai vendo um novo sentido na vida. Muitas mulheres retomam a feminilidade, elas olham novamente para elas e elas resgatam a pessoa que foi esquecida, porque ela vai desenvolvendo um papel de mãe, um papel de esposa e esquece do papel mulher, ela esquece do papel pessoal, de estar bem com ela. E os homens também, muitos homens se perdem trabalhando demais com aquela intenção, com aquele intuito de dar o melhor para sua família, também esquece de si. E aí trabalha exaustivamente, tentando trazer o sustento para a família, mas esquece de olhar para ele. Então, tanto os homens quanto mulheres, essa jornada é meio a meio. Não vou dizer para você que é só mulher ou é só homem, porque são homens e mulheres que decidiram recomeçar as suas vidas, recomeçar de uma maneira mais saudável. Então, quando ela começa a fazer a jornada, muitas vezes ela vai se olhando tanto que ela aprende, ela descobre onde ela errou no relacionamento anterior. E ela vê que realmente aquele tipo de relacionamento disfuncional ela não quer, mas ela quer um relacionamento saudável. E aí ela vai repensar tudo isso e vai ver, será que realmente foi o fim? Ou eu quero retomar esse relacionamento de uma forma saudável, mais assertiva e mais feliz. Então tem esses dois lados, justamente porque a pessoa vai se olhar de uma forma muito mais intensa. Então eu dividi a jornada em cima justamente do que eu fiz para eu ficar bem, porque eu fiquei muito tempo. Você não vai ficar muito tempo. 3 meses, são 3 meses que você vai ter essa jornada. Você vai ter o meu suporte, inclusive eu deixo sempre o telefone ali abaixo de cada vídeo, quando você pensa sobre o assunto que eu estou abordando. Se você precisa de ajuda, você deixa ali um comentário que eu vou responder, deixa dúvidas, ou ainda pode mandar uma mensagem para pedir uma orientação. Então, tudo isso e mais ainda, toda a descrição de cada vídeo de forma teórica. Também tem material ali para você baixar, para você estar fazendo. São exercícios tanto para você trabalhar a perda, elaborar as perdas, para você olhar para os relacionamentos, para você olhar para a tua carreira, para você olhar para o teu financeiro. Então, são as principais áreas da tua vida que são trabalhadas para você realmente recomeçar de uma forma muito mais intensa. Você vai olhar para todas essas áreas e você vai estar retomando essas áreas. A questão também social, para você rever essa rede de apoio, para você rever essa questão social. Então, são todos esses benefícios. Além de você estar olhando para você, você vai estar olhando para esse futuro. Ao final da jornada, você vai ter muito mais segurança, você vai ter mais maturidade emocional, você vai ter mais assertividade nas escolhas, você vai ficar com uma paz tão grande, você vai se sentir em liberdade.
É assim que as pessoas falam. As pessoas sempre falam: nossa, eu tô sentindo uma liberdade, eu tô me sentindo tão bem, eu nunca tive tão bem na minha vida. E você tem 7 dias para devolver. Você entra para a jornada, se você não gostar, você tem 7 dias para você devolver e o dinheiro vai ser devolvido na íntegra. Você pode me falar: Marinês, eu não gostei, eu vou devolver. Ou você automaticamente pode ir lá pedir o reembolso, que a Hotmart vai te devolver o teu valor integral. Então, você tem 2 escolhas. Você pode escolher ficar onde você está, esperando que as coisas se resolvam, esperando que uma mágica aconteça, esperando que a outra pessoa acorde, venha retomar o relacionamento, que a outra pessoa venha resolver as coisas para você. Ou você pode escolher colocar o dedo no botão, se inscrever agora e já começar agora a assistir os vídeos e a começar a transformar a tua vida. Então você tem essas 2 escolhas. Não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar se achando coitado. Se eu não tivesse ficado tanto tempo com pena de mim por tudo que me aconteceu, eu teria retomado minha vida muito antes. Então, o que está faltando para você colocar o teu dedo aí nesse botão da inscrição e vir com a gente para recomeçar? Se você decidir vir com a gente, seja bem-vindo. Você será muito bem recebido e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Grande abraço e a gente se vê na Jornada Recomeçar.